aí, pessoal, beleza? Então, essa semana nós vamos trabalhar com o conceito de dilatação térmica, o efeito da dilatação térmica, tá? E só para recapitular, né? É uma aula teórica, uma aula de exercício, vai ter lá o caderno de tarefa para vocês poderem estar exercitando, uma webconferência na quinta-feira, a princípio quinta-feira, pode ser mudado esse dia para sexta, tá? Mas a princípio quinta-feira, e na sexta-feira um questionário valendo 7,5 pontos, tá bom? Bom, então vamos voltar lá. Então, o que eu vou falar com vocês agora é sobre o efeito da dilatação térmica. Porque é algo que está relacionado diretamente com a variação da temperatura. Se você mexe na temperatura, aumentando ou diminuindo, vai acontecer o fenômeno da dilatação, que basicamente é alterar as dimensões dos corpos. Então, quando você aquece um corpo, a tendência dele é expandir. Quando você resfria, quando você diminui a temperatura desse corpo, a tendência é ele sofrer uma contração. Então, o fenômeno da dilatação térmica, o efeito da dilatação térmica, está diretamente relacionado à temperatura, em que o corpo ele pode expandir ou contrair, tá? Nós dividimos a dilatação em dois tipos, a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos, porque esse efeito da dilatação ele está associado também à estrutura molecular dos corpos e foi verificado que uma mesma substância na fase sólida e na fase líquida, ao sofrer a mesma variação de temperatura, dilatavam de formas diferentes. Então, se viu a necessidade de estudar essas dilatações separadamente, a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos. E é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Na dilatação dos sólidos, nós vamos trabalhar com 3 dilatações: a linear, a superficial e a volumétrica. A linear, nós vamos tratar da dilatação apenas no comprimento do corpo. A superficial, nós vamos tratar na dilatação da área da superfície do corpo. E a dilatação volumétrica do volume como um todo, tá? E a dilatação dos líquidos, como eu falei, né? Por que essa separação sólido e líquido? Por conta da estrutura molecular. Então, a gente precisa estudar os líquidos separadamente, né? Apesar que, para que eu possa estudar a dilatação do líquido, eu preciso colocar ele dentro de um recipiente sólido. Então, quando eu vou estudar a dilatação do líquido, eu tenho que levar em consideração também a dilatação do sólido que eu coloquei, né? Se eu colocar dentro de um becker, se eu colocar dentro de um caneco, eu vou precisar de um recipiente sólido para poder fazer o estudo da dilatação do líquido. Não tem como eu pegar 1 litro, por exemplo, de água e despejar ele em cima ali da chama do fogão e ele ficar flutuando sozinho lá, né? Eu preciso colocar ele dentro de um recipiente para poder fazer o aquecimento. Mas então, a dilatação térmica, basicamente, ela gira em torno dessas características que eu falei com vocês, né? Ela está associada, ela é um efeito associado à variação da temperatura, né? Você pode ter, todo o corpo pode sofrer uma expansão ou uma contração. Nós estudamos a dilatação separada, né? Líquido e sólido, sendo que no sólido eu vou ter a dilatação no comprimento, eu vou ter a dilatação na área da superfície e no volume, ok? E agora nós vamos lá para o quadro para eu poder explicar tudo isso aí melhor, tá bom? Vamos lá? 6 horas e meia depois. Então vamos lá, né? Veja bem, por que a dilatação ela tem a ver com a temperatura? Então vamos lá. O que eu falei para vocês sobre a temperatura? O que ela mede? Ela trata de quê? Ela trata do seguinte: imagina que isso aqui é a representação do átomo, né? Você tem aqui o núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e você tem aqui os elétrons que estão girando aqui em volta, em torno desse núcleo. O que acontece? Existe atração entre os elétrons e o núcleo.
E quando esses elétrons se movendo, olha aqui, eu fiz esse desenho aqui até de propósito. Tá vendo que eu coloquei os 3 elétrons do mesmo lado? O que acontece? Como a maior quantidade de elétrons está desse lado aqui, o núcleo, ele acaba se deslocando um pouquinho para lá, porque tem atração. Então, o núcleo vai um pouquinho para lá. Dali a pouco, esses 3 elétrons, eles vão estar aqui na frente, aqui, nessa parte da frente. E aí esse núcleo vai deslocar para frente. Então, o núcleo do átomo, ele não é estático, ele fica, vou fazer aqui, ele fica fazendo esse movimento aqui, ó, para frente, para trás, para o lado, para a diagonal. Então, ele fica fazendo, ó, esse movimento. E como ele faz esse movimento, na verdade, todo átomo, ele acaba se movimentando também, né? Ele fica fazendo esse movimento. E aí o que acontece? Aumentar a temperatura é fazer o que mesmo? É fazer com que essa vibração ela aumente. Então, se eu tenho lá um corpo a 20 graus Celsius, o núcleo ele está girando assim. Se eu aumento a temperatura para 50 graus Celsius, ele está se movimentando dessa forma aqui. Então, a temperatura tem a ver com o grau de vibração. E o grau de vibração é fazer o átomo ocupar um espaço maior ou um espaço menor, né? Só para vocês entenderem. Imagina que isso aqui é uma barra de ferro e que essas bolinhas que eu coloquei está representando toda essa estrutura aqui. Não só o núcleo, tá? Mas o núcleo com o elétron ali. Então, o que acontece? O átomo está estático? Não, ele está parado? Ele não está parado. O que ele está fazendo? O átomo todo ele está vibrando. Como o quadro é 2 dimensões só, eu vou fazer a vibração em 2 dimensões, tá? Mas só lembrando que ele gira em todas as dimensões, tá bom? Mas como o nosso quadro só tem 2, né, que é altura e comprimento, eu vou trabalhar com essa vibração só aqui nas 2 dimensões. Então, essa bolinha é a representação de toda essa estrutura, ok? E aquela estrutura, ela não está parada, ela está vibrando. Então, por exemplo, a 30 graus Celsius, o átomo está ocupando esse espaço aqui, o que eu coloquei entre colchetes ali. Então, ele está ocupando esse espaço. Esse átomo está fazendo a mesma coisa, esse átomo está fazendo a mesma coisa, esse é a mesma coisa e esse é a mesma coisa. E eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que isso aqui é uma barra de ferro, então, e que essas bolinhas que eu estou colocando estariam representando os átomos de ferro. E os átomos de ferro estão vibrando aqui, ó. Eles estão vibrando, o átomo ele está vibrando aqui, aqui também e aqui também. Então, ele está ocupando todo esse espaço, tá vendo? E aí eu vou lá e pego essa barra de ferro e coloco ela dentro de um forno, de modo que eu aumente a temperatura de 30 para 50 graus Celsius. O que vai acontecer? Aumentar a temperatura significa aumentar o grau de vibração do átomo da molécula, nesse caso aqui, do átomo. Então, olha só, o átomo de ferro, que a 30 graus Celsius estava ocupando esse espaço aqui, ó, tá vendo? Ó, esse espaço aqui, ele passou a vibrar mais e ele passou a ocupar esse espaço agora. Percebem que o espaço agora que ele está ocupando ficou maior, ó. Então, esse primeiro átomo passou a vibrar mais. Esse segundo átomo passou a vibrar mais. Ocuparam um espaço maior. A mesma coisa vai acontecer com o terceiro, a mesma coisa vai acontecer com o quarto, a mesma coisa vai acontecer com o quinto. Mas, Emerson, passou da onde você tinha desenhado. Exatamente. E isso é que é a dilatação. Pelo fato do átomo passar a ocupar um espaço maior, devido ao maior grau de vibração, ele acaba fazendo com que, nesse caso aqui, né, a barra de ferro, ela passa a ter um comprimento maior. Óbvio, tá, gente? Isso aqui que eu estou fazendo tá extremamente exagerado. Se você pegar uma barra de 10 metros feitas de ferro e você causar essa variação de temperatura aqui, vai dar coisa de 0,01 milímetro. Tá? São coisas bem pequenas. Nossa, mas tão pequenininho assim, Emerson, faz alguma diferença? Faz muita diferença, tá?
Vocês viram lá aquele vídeo de apresentação que eu fiz, que o cara foi assentar o piso e aí ele não deixou espaço para que acontecesse a dilatação? Lembra lá? O que aconteceu? O piso começou a estourar, né? E os moradores achando que era algum espírito, né? Então, sim, 0,01 milímetro pode parecer pouco, mas para construções, para máquinas, é muita coisa, tá bom? Então, a dilatação é um efeito associado à variação de temperatura por causa desse motivo. Quando você aumenta a temperatura, o átomo passa a ocupar um espaço maior e, consequentemente, ele vai alterar as dimensões do corpo, tá bom? Por isso que ela está associado à variação da temperatura. E por isso que pode sofrer tanto expansão quanto contração. Porque se eu aumento a temperatura, o átomo ocupa um espaço maior e o corpo fez o quê? Expandiu. Mas eu posso fazer o contrário. O corpo está a 50, eu reduzo a temperatura para 30 e essa vibração aqui, ela reduz. E aí o corpo vai sofrer uma contração. Então, toda vez que você varia a temperatura de um corpo, ou ele expande ou ele contrai. Todos eles fazem isso, tá? Como essa dilatação tem a ver com a vibração do átomo em si, eu tenho que lembrar que os átomos não são iguais. O átomo de ferro tem uma massa atômica, tem um número atômico, tem um raio atômico. Se você pegar o alumínio, essas coisas todas são diferentes, né? O átomo de alumínio, ele tem outro número atômico, ele tem outro raio atômico, ele tem outra massa atômica. Então, a dilatação, ela é um efeito da temperatura, mas ela está associado à estrutura molecular, tá? Então, átomos de raios menores vão sofrer uma dilatação, uma expansão ou uma contração menor. Átomos de raios maiores vão sofrer uma expansão ou uma contração maior. Por isso, eles precisaram definir esse parâmetro, né? Como cada átomo é diferente do outro, cada elemento, cada corpo que constitui desse átomo ou dessa molécula vai dilatar de uma forma diferente. E eles precisavam definir uma grandeza ou uma variável que desse essa informação, quem dilataria mais e quem dilataria menos, porque não seria viável e nem prático você ficar assim, deixa eu ver aqui, esse aqui é o átomo de ferro, deixa eu ver o raio atômico dele. Não ficaria nada prático. Então, o que os físicos fizeram? Eles definiram uma variável para dar essa informação. E que variável é essa? Bom, a grandeza, então, que vai dizer para a gente se o corpo dilata mais ou menos é o coeficiente de dilatação térmica, que são 3, tá? Eu tenho o coeficiente de dilatação térmica linear, eu tenho o coeficiente de dilatação térmica superficial e eu tenho o coeficiente de dilatação térmica volumétrico. O linear, que vai ser representado pela letra alfa, ele vai tratar da dilatação ao longo do comprimento, porque eu falei que nós temos 3 tipos de dilatação, a linear, a superficial e a volumétrica, né? Então, a linear vai tratar apenas do comprimento. Por exemplo, vamos supor que eu pegue lá uma barra de ferro e uma barra de alumínio. E o coeficiente de dilatação do ferro é de 14 vezes 10 elevado a menos 6 por graus Celsius e o alumínio é de 22 vezes 10 elevado a menos 6 por graus Celsius. O que esses dois números estão dizendo? Estão dizendo que para uma mesma variação de temperatura, se eu variar essas duas barras com a mesma variação de temperatura, esse aqui vai estar dilatando mais do que esse aqui, porque esse aqui tem um coeficiente de 22, enquanto que esse aqui tem um coeficiente de 14, tá? Tudo aqui tem a ver com a estrutura molecular, como eu já tinha falado anteriormente, tá, gente? Então, o coeficiente de dilatação é para te dar essa informação.
Quem dilata mais, quem dilata menos. Então, o alumínio, por exemplo, é 22, o ferro é 14. Muito aluno, quando eu explico isso, ele não consegue entender, mas não está faltando alguma coisa aqui não, Emerson? Porque velocidade era metros por segundo, ou quilômetros por hora. Aqui está 14 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius? Sim, é por grau Celsius direto. Uma outra coisa é que, às vezes, o autor da questão, ele coloca assim, ó, 14 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Por grau Celsius e grau Celsius elevado a menos 1 é a mesma coisa, né? Nós aprendemos lá em matemática, quando eu tenho, por exemplo, 2 dividido por 10 elevado a 4. O que nós podemos fazer? Eu posso pegar o 10 elevado a 4 e levar para cima, não é? Desde que eu faça o quê? Ora, desde que eu troque o sinal do expoente. Como aqui estaria positivo, eu levo ele para cima, ele fica negativo, né? A mesma coisa aconteceu aqui, tá? Na verdade, esse número aqui, ele seria 14 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por grau Celsius. Tá vendo? Aí, para ficar na mesma linha, né? Ou eu faço isso aqui, né? Que é a forma que nós normalmente fazemos, igual tá aqui, né? Ó. O certo aqui seria metros dividido por segundo, mas a gente faz assim para ficar na mesma linha. Foi o que aconteceu nessa parte aqui. E aqui, pelo fato de ser 14 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por grau Celsius, o grau Celsius está elevado a grau 1, nós não colocamos, mas está elevado a grau 1, eu posso levar ele para cima, né? Da mesma forma que eu levei o 10 elevado a 4. Só que eu tenho que trocar o sinal do expoente, tá bom? Então, você vai ver dessa forma aqui e você vai ver dessa forma aqui. E por que não tem outra unidade igual ao metro por segundo e o quilômetro por hora? Porque o coeficiente, gente, ele é um número. Lembra lá de coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito é de 0,1. O coeficiente de atrito é 0,5. Lembra que não tinha unidade? Porque o coeficiente, ele trata de um número, e ele é um número, tá? Então, o que você precisa saber é que cada elemento tem o seu coeficiente, e quanto maior for o coeficiente, maior vai ser a dilatação dele. Quanto menor o coeficiente, menor a dilatação dele, tá bom? Então, sobre o coeficiente de dilatação linear é isso. Ele vai tratar da dilatação numa dimensão, que é o comprimento, tá bom? E eu tenho os outros dois coeficientes, né? O superficial e o volumétrico. E agora o coeficiente de dilatação superficial. E qual a diferença do coeficiente de dilatação linear para o superficial? Ele está relacionado à quantidade de dimensões que a gente tem. No linear, na dilatação linear, eu tenho apenas o comprimento, né? E a dilatação superficial, eu tenho duas dimensões. Eu tenho a dimensão comprimento e eu tenho a dimensão largura, né? Então, quando eu vou para a dilatação superficial, eu vou ter que levar em consideração as duas dimensões, porque o coeficiente de dilatação ele tem a ver com o número de dimensões, tá, gente? Então, se eu tenho uma dimensão, eu vou usar um coeficiente de dilatação. Se eu tiver duas dimensões, o que eu vou fazer? Eu vou usar dois coeficientes de dilatação, um para o comprimento e um para a largura. Então, aqui, o que vai ser diferente do linear, bom, o coeficiente de dilatação superficial vai ser representado pela letra beta e ele é simplesmente duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, enquanto aqui que eu vou usar somente o alfa, aqui, por ser duas dimensões, eu vou usar duas vezes o alfa. Um coeficiente de dilatação para o comprimento e um coeficiente de dilatação para a largura, tá? Então, se os dois são ferro, e aqui eu estou dizendo para você que é 14 vezes 10 elevado a menos 6, aqui vai ser 28 vezes 10 elevado a menos 6.
Porque é simplesmente pegar esse valor, inclusive, tá, gente? No exercício, sempre vai te dar apenas o valor do alfa, é você que vai ter que lembrar que se for tratar de uma área, que você vai ter que multiplicar aquele valor por 2, tá? Porque normalmente se baseia sempre no coeficiente de dilatação linear, tá bom? Se for 2 dimensões, você vai ter que multiplicar por 2. Então ele vai te dar lá 14, e aí se você for tratar do coeficiente de dilatação da superfície, você vai ter que multiplicar por 2, ou seja, 14 vezes 2 dá 28 vezes 10 elevado a menos 6, tá? E o coeficiente de dilatação volumétrico? Bom, o dilatação volumétrico, linear, comprimento, superficial, área, 2 dimensões, e o volumétrico, o que eu vou ter? Ó, enquanto que aqui eu só tenho uma dimensão, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 dimensões, né? Então, aqui é alfa, aqui é beta, e aqui eu vou estar utilizando o coeficiente de dilatação volumétrico, que é representado pela letra gama, tá? O gama, se você pegar no editor de texto, ele é uma coisa mais ou menos assim. E a gente acaba fazendo dessa forma, tá? Ó, dessa forma aqui. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico, como ele tem 3 dimensões, o que eu vou fazer? Eu vou usar 3 alfa. Porque um alfa para cada dimensão. Comprimento, largura e altura, tá bom? Então, se eu falar para você que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 14 vezes 10 elevado a menos 6, o superficial vai ser 2 vezes aquilo, vai dar 28 vezes 10 elevado a menos 6. E se for o volumétrico, você vai fazer 3 vezes aquilo ali. 12 vai 1, 42 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius, tá bom? É só você lembrar que esse cara aqui está associado ao número de dimensões. Uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões.